E agora, então, este ano, ele voltou à tona, essa questão, devido à relevância, né? Cada vez mais está se falando do aquecimento global, da contaminação dos nossos rios, dos nossos oceanos. Então, e esse ano ele está com um foco bem específico, né? Que é mostrar a relação entre amamentar e a preservação do planeta. Nossa, que fantástico. Tô olhando aqui o pessoal que está entrando, podem ir fazendo perguntas, tá, pessoal? Eu fico dividida aqui olhando, mas, enfim, tô aqui. Então, amamentar como um ato ecológico, né? Eu fiquei muito impressionada com os números que tu apresentou sobre o custo da não amamentação para o planeta. Eu acho muito curioso isso, porque para mim amamentar era algo espontâneo, né? Na minha família isso era muito trabalhado, minha mãe sempre dizia, falava da importância do amamentar, então para mim foi uma coisa natural, não foi uma coisa de refletir, será que vou? Não, era algo natural, mas para a maioria não é, para muitas mulheres não é, né? E esse é o tipo de informação que precisa ser espalhado justamente para as pessoas se darem conta, eu acho que esse é o objetivo da campanha, né? Com Então, certeza. quer falar um pouquinho sobre esse custo? Sim, sim. Muitas pessoas, eu te diria que a grande maioria, né, inclusive dos nossos governantes, dos nossos gestores, eles não fazem esse link, né? Então, o não amamentar. O não amamentar envolve a criança receber outro tipo de leite. Pode ser um leite industrializado, ou um leite esses de saquinho, ou leite em pó, e esses outros mais sofisticados, além de ser carésimos, né? Bom, existe um custo muito grande na fabricação desses leites. Começamos, então, pelo gado, né? Pela indústria leiteira, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, até em função dessa semana, que no Brasil nós temos mais cabeça de gado do que cabeça humana. A população do gado é maior do que a população de pessoas no Brasil. É 213 milhões de cabeça da gado em 2018. Esse é um dado do IBGE. É mais do que a nossa população, que é em torno de 210 milhões, né? Bom, enfim. Então, imagina assim, para criar todo esse gado, para alimentar todo esse gado, o quanto que precisa de espaço, e aí vai a questão do desmatamento, né? E toda a emissão de gases que o gado emite, que é o gás metano, que é o segundo gás mais importante para o efeito estufa do planeta. Então, tu imagina assim, todos esses milhões de gados só no Brasil, e o Brasil é o sétimo país que mais contribui para a produção de gás metano no mundo, né? Então, nós estamos falando de números grandiosos, né? Que talvez não tivesse impacto se a gente estivesse falando, olha, poucas crianças são alimentadas com fórmula. Não, nós estamos falando de milhões no mundo. Só no De Brasil, porcentagem, assim? isso só no Brasil nascem por ano 3 milhões de crianças. Né? Então, se as crianças não fossem amamentadas, aqueles 3 milhões. Então, assim, ó, o número de latas que são produzidas, né? De latas de embalagem, o volume de papel que se gasta para as embalagens, o consumo da água é impressionante. Eu fui atrás da fonte para saber se isso era verdade mesmo. Para cada 1 quilo de leite em pó, são gastos 4.000 litros de água na produção de uma latinha de leite em pó. Tá? Fora a poluição. Então, a gente imagina, né, o que se gasta de energia para isso, de combustível para distribuir todos esses leites. Né? Então, quando se começa a se somar, a gente vê assim que nós não estamos falando de pouca coisa, gente. Nós estamos falando assim
de algo muito significativo. Fora o custo econômico para as famílias e para o Estado, né, o não amamentar. E sem se falar na questão da saúde, na questão do bem-estar físico e mental, né? Enfim. Porque o amamentar, que nem a Emília tá comentando aqui, né? Que a amamentação vai além do alimentar, né? Que não é simplesmente tacar um leite numa mamadeira e dar para o bebê. Então, Olga, nós precisamos ter esse olhar ampliado da amamentação, né? Amamentar não é apenas nutrir a criança, é muito mais do que isso. E alguém mais está aqui. Oi, Elza, aqui é a Suzana Kummer. Eu gostaria que ela conhece pelo jeito. Querida. Oi, Suzana. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância da amamentação na prevenção de doenças infecciosas e, consequentemente, na preservação do equilíbrio ecológico, diminuindo a circulação de agentes infecciosos e antimicrobianos no meio ambiente. Está a lista aqui para perguntar. Oi, Suzana, muito bem lembrado, né? Um dos efeitos que eu acho assim que mais potentes e mais dramáticos dramáticos no bom sentido da amamentação é a prevenção de mortes infantis e previne por quê? Porque o aleitamento materno tem muitos fatores de proteção no leite, né? Anticorpos, proteínas, uma série de fatores. Agora, a lactoferrina, que estão achando que também ela previne o Covid, enfim. Isso, eu não vi ainda, então tá, depois tu conta. Que previne a infecção, dá toda essa imunidade para a criança, para ela combater a infecção. Então, ou previne, ou se a criança pega a infecção, tende a ser de menor gravidade. Para tu ter uma ideia, se estima, e isso são estimativas bastante sofisticadas, né, feito por cientistas altamente qualificados, que no mundo 823 mil mortes de crianças menores de 5 anos a cada ano são prevenidas se o aleitamento materno fosse praticado de acordo com a recomendação. Então, assim, quando eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu dou essa informação, vocês conseguem visualizar quase 1 milhão de caixãozinho de criança? 1 milhão, nós estamos falando, por ano, tá? E fora isso, mais 20 mil mortes de mulheres que deixam de morrer, poderiam ser prevenidas se elas amamentassem de câncer de mama. Tá? Então, assim, a grande maioria das internações hospitalares por infecções respiratórias, basicamente a pneumonia e também a bronquiolite, e por diarreia, praticamente 70% das internações poderiam ser prevenidas se essas crianças fossem amamentadas. Então, é muito poderoso. Eu costumo dizer que eu acredito que ele é um líquido milagroso, é um alimento milagroso. E isso, desde o meu primeiro filho, eu bato nessa tecla, mas como a gente convencer as pessoas sobre isso, né? Como a gente faz assume essa briga, né, com uma indústria farmacêutica, com médicos, pediatras, porque quem me conhece sabe, eu sofri pressão quando meu filho era pequeno, ainda na maternidade, para entrar com fórmula. Eu jorrando leite e eles achavam que tinha que entrar com fórmula. Não tem explicação, isso aí é realmente assim, não tem argumento para isso, sabe? Não tem. E daí, claro, a gente falou da saúde da mulher, né? Outra coisa que me chamou a atenção naquela tua apresentação, Elza, era sobre o desperdício de alimento. Do planeta, né? E da não amamentação, enfim. Claro. Não, é uma coisa muito interessante, né? Deixa eu fazer um comentário, né? Quando tu estava falando, me veio esse pensamento. A natureza é muito sábia, né? Se a gente for olhar para trás no histórico da evolução da espécie humana,
quantas centenas de milhares de anos a espécie está evoluindo, né? E olha só, essa questão da gente substituir, entre aspas, o leite materno por outro leite, de dar mamadeira, é uma gota d'água no oceano da evolução da espécie humana. Então, como eu digo, a espécie ela não está programada para isso, ela está programada para ser amamentada, que tem todos aqueles componentes previstos para a sobrevivência da espécie, né? Então as pessoas precisam se dar conta disso, né? E outra coisa, essa coisa de achar que essas fórmulas hoje mais sofisticadas, contém tudo que o leite materno tem, mas nunca, jamais. Por quê? Porque o leite materno ele é personalizado, é da Dona Maria que está amamentando o Joãozinho naquele momento. Qual é a fórmula? Você tem uma fórmula que está lá numa prateleira de supermercado, sem nenhuma substância viva lá dentro, né? E o aleitamento materno, gente, ele é vivo, ele é uma substância viva, né? Então, era isso que eu queria colocar. Eu até já me perdi na pergunta que tu fez. Não, lembrei. Eu fiquei pensando de como a gente conscientizar assim essas campanhas que acontecem, né? O que mais que a gente pode fazer, Senhor, para convencer essas jovens mães e convencer a família, porque a gente lá no grupo, a gente estava comentando outro dia no núcleo de parentalidade, a gente estava falando que é gente que amamenta, não é só a mulher que amamenta sozinha, a gente precisa de uma família, a gente precisa de uma rede, do marido, sei lá, de quem está em volta que apoie essa amamentação. A mulher não consegue amamentar sozinha. Com certeza, é um ato coletivo, como eu digo assim, ó, ninguém pode amamentar pela mulher, mas todos têm que participar da amamentação, quer dividindo. Eu não gosto dessa coisa, vamos ajudar a mulher nos afazeres domésticos. Não, não é ajudar, vamos dividir as tarefas domésticas, o cuidado com as outras crianças, as tarefas domésticas. Nós precisamos dar mais tempo para aquela mulher nesse período especial de vida, para ela dar atenção ao seu bebê para ela amamentar, que isso exige tempo, exige tranquilidade, exige disponibilidade. Então, todo mundo tem que entrar na jogada, a comunidade tem que entrar, e os gestores, os políticos, os governantes têm que entrar. As mulheres têm que estar protegidas, a amamentação tem que ser protegida. Tu falou em políticos, daí eu já me dá um certo desânimo, porque daí já fica mais difícil a gente chegar lá em cima. Não, mas tu sabe que tem políticos que vestem, que se engajam, todas essas leis. Nós temos até algumas leis, né, comparada com a de outros países, até bastante interessantes. A questão da licença maternidade, né? Claro, é de 4 meses, mas uma boa parcela das mulheres tem de 6 meses, né? A gente agora está lutando para que haja essa isonomia, que todo mundo consiga ter os 6 meses. A questão das licenças, dos intervalos para amamentação. Nós temos uma lei de proteção contra marketing abusivo da indústria de alimentos infantis, que é uma das mais avançadas do mundo, né? Então, assim, está se fazendo, a gente está avançando, sabe? Se a gente for ver o quanto que a gente amamentava na década de 70, né? O Brasil, estou falando em termos... E o quanto da madeira, né? Se evoluiu muito, se evoluiu muito. Na verdade, eu lembro da minha mãe comentar que quando eu nasci, estava muito na moda a mamadeira. Então, todo mundo na família queria me dar uma mamadeira. Sim. Tipo assim, era uma tendência daquele momento dar uma mamadeira. Da onde? Era uma regra. Amamentar era excepcional. Ó, temos mais perguntas aqui, Elza. Como estamos em relação à amamentação no Brasil, em relação ao mundo? Né? A posição do Brasil em relação ao resto do mundo no quesito amamentação. Eu poderia te dizer que nós estamos num meio caminho. Nós não amamentamos tanto quanto os países mais pobres, a maioria dos países asiáticos e africanos, que amamentam
já é uma questão assim cultural, é uma questão econômica também, porque eles não têm como substituir o leite, adquirir, né? Lá E não a é uma amamentação opção, né? Lá não é uma opção, desculpa, mas, né? muitas vezes, exatamente. Mas também tem a questão cultural, né? E, por outro lado, a gente está muito melhor do que países ditos desenvolvidos, porque em matéria de aleitamento materno eles não são nada desenvolvidos, né? Então, a maioria dos países europeus, Estados Unidos, Canadá, nós estamos muito acima deles. Então, nós estamos no meio termo. A gente evoluiu bastante. E olha só, gente, a nossa última pesquisa em termos de âmbito nacional, ela é, para vocês terem uma ideia, de 2016. Ela era para ser, a gente faz essa pesquisa de 10 em 10 anos, ela era para ser repetida em 2016, mas toda a crise econômica, política, que foi aquela confusão toda, acabou não sendo feita. Ela, uma pesquisa muito semelhante a essa, né, foi feita, e os dados vão ser divulgados, até onde eu sei, pelo ministro da Saúde agora, na comemoração da Semana Mundial. Em princípio, amanhã vai ter uma live de abertura às 2h30 da tarde, Ministério da Saúde, e que ele vai dar essa nova informação de como nós estamos, o quanto, se nós regredimos, se nós estacionamos ou se nós avançamos. Estou curiosa para saber. Mais perguntas. Quantos litros de água precisa uma mãe humana para fabricar 1 litro de leite? Existe esse cálculo? É uma pergunta? Eu não estou afirmando. Olha, hoje em dia que se calcula tudo, né? Eu não sei, eu nunca vi isso. Agora, é o seguinte, as pessoas têm, às vezes, uma ideia um pouco errônea dessa questão da água, né? Eu já vi gente, uma mulher precisa ingerir pelo menos 5 litros de água a mais porque está amamentando, né? O que a gente sabe é que, obviamente, para produzir leite, principalmente quem está amamentando exclusivamente, que produz quase 1 litro de leite, 700 ml em geral, vai precisar de mais calorias, em torno de 500 calorias a mais, e vai precisar de mais água, obviamente, né? Agora, o organismo dá sinais. A mulher tem mais fome, então ela come mais e deve comer mais, só que, obviamente, fazer... É uma delícia. Só tem que fazer opções por alimentos saudáveis, né? Isso que é muito importante. E ela tem mais sede. Quem já amamentou, eu já amamentei, sabe, a gente vai amamentar já com um copão ou uma garrafa de água, porque no meio da amamentação, gente do céu, né? Então, quem amamentou sabe disso, né? Agora, quanto a mais, não se sabe. Agora, não se deve tomar água em excesso também, porque isso poderia até dar um efeito contrário. Então, o que eu digo? A mulher tem que saciar bastante saciar a sua sede, tomar mais líquido do que ela normalmente consome, mas não precisa ficar neurótica e beber líquido demais, que pode até atrapalhar isso. Dessa eu não sabia. Pensando aqui que eu li naquela tua apresentação, Elza, é dos litros de água para lavar a mamadeira, para fazer a fórmula, né, do baita desperdício que se tem com o uso da mamadeira, para esterilizar a mamadeira, né, todo aquele esquema que se tem ali das mães nos primeiros meses, né? Lembrei disso. Se calcula para cada refeição láctea, assim, com fórmula infantil ou com outro leite, claro, de uma maneira segura. Então, a pessoa precisa lavar a mão, precisa lavar os utensílios, precisa ferver os utensílios. Então, se calcula que para cada se gasta 5 litros de água. Tudo isso é desperdício, gente, né? Outra coisa, olha que coisa bacana. A mulher produz a quantidade de leite para o seu bebê. Não mais e não menos. Quando está tudo dando certo, obviamente, né? Quer dizer, desperdício, 0. Desperdício de água, 0.
não há lixo, enfim, né? Sim, toda a função do lixo também, agora eu lembrei. Comentários que tem aqui, deixa eu ver. A Tiane, que é obstetra, que é a nossa colega lá no grupo, falando que acho que uma das questões importantes é trabalhar nos empecilhos, nas dificuldades, né? Porque sim, amamentar não é algo, eu costumo dizer que não é como nas novelas ou nos filmes, né? Que o bebê nasce, tu coloca no peito e sai mamando, né? Opa, deu uma travada aqui. Não, tá, tudo bem. Não é assim tão mágico, né? Não é assim tão. Às vezes é, sei lá qual a porcentagem disso, às vezes é. Mas muita gente tem dificuldade e talvez seja aí que a gente perca um pouco os lactantes, será que não? Desculpe, eu tô só um pouquinho, eu perdi a tua imagem, eu tô só com uma imagem, tô te ouvindo bem, mas eu perdi a tua imagem, eu tô tentando recuperar. Clica no Zoom, tu tá no computador? Tô, deixa eu, tá, vamos ver. Vamos ver se eu volto ali. Peraí. Clica lá em cima, de repente, exibição. Deixa eu ver, Zoom, entrar em uma reunião, eu já estou aqui. Já está na reunião. Bom, enfim, eu estou te ouvindo. Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo super bem. Tá, então tá. Eu não estou te vendo, Olga, mas tudo bem, não sei por quê. Bom, a pergunta, desculpe, eram as dificuldades? Que eu comentei que talvez a gente perca, muitos bebês acabam não sendo amamentados em função desses empecilhos no início da amamentação. Não sei se era isso que tu te referia, Tiane, mas foi o que me ocorreu agora, né? De não ter aquela rede de apoio, daí tem alguma dificuldade, interrompe a amamentação e perdemos, né? Isso, eu acho assim que são várias dificuldades, tá? São várias, tá? Eu te diria assim que uma das coisas mais importantes é o apoio de diversas fontes, tá? É o apoio do companheiro, do pai da criança quando está presente, né? Das pessoas, da família, das pessoas da casa, do trabalho, dos colegas do trabalho, da chefia, enfim. E muito também apoio dos profissionais de saúde, porque há situações, há dificuldades, né, que as mulheres vão precisar de alguém com conhecimento para manejar aquela situação. Nós temos diversas, então, por exemplo, as mulheres podem ter fissuras mamárias que são extremamente dolorosas, faz a mulher sofrer e não é para ser assim. Nós temos asmatite, nós temos aquelas mulheres com mamilos não, digamos assim, não muito favoráveis, então elas vão precisar de um apoio extra profissional, né? Então nós vemos assim dificuldades de diversos tipos. Nós temos aqueles, né, quem de nós já não viu as mulheres dizendo eu não vou amamentar porque a minha família não amamenta, não tem leite, a minha família não consegue produzir leite. Tudo isso é dificuldade, né? Os mitos, a questão por exemplo, do leite fraco, né? Então, tudo isso é dificuldade, sem dúvida nenhuma. O que eu fico contente é que eu acho que teve um tempo, sei lá, na época da minha avó, tinha as parteiras que auxiliavam nisso de alguma maneira. Depois que eu entrou na época da hospitalização, né? Eu acho que teve um espaço aí que não tinha quem auxiliasse de fato com a amamentação. Hoje em dia a gente tem, sei lá, tem doula, tem consultora de amamentação, tem pediatra bem com vontade de ajudar nisso, tem enfermeiras. Eu acho que teve uma época, talvez ali na década de 70, quando começou essa função da mamadeira muito na moda, né? Eu digo porque eu nasci nessa época, por isso que eu tô contando da história que eu sei, né? Talvez ali não tivesse esse profissional insistindo e defendendo a amamentação como agora tem, né? Agora tem uma outra coisa, Olga. Por incrível que pareça, embora o aleitamento materno nasceu com os mamíferos, né? É um hábito natural. Em termos de conhecimento, na década de 70, nós não sabíamos praticamente nada de aleitamento materno. Eu era pediatra na década de 70 quando eu tive a minha primeira filha. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso que horror,
mas era o que a gente conhecia na época. Então, esses conhecimentos assim de como manejar, por exemplo, de que tem uma técnica mais adequada de colocar a criança no peito, onde ela retira o leite com mais facilidade, sem machucar a mãe. Isso é coisa muito recente. Naquela época, na época de 70, não se tinha esse conhecimento. Né? Então, a gente também tem que saber disso. Né? E é interessante que, apesar de toda a divulgação, tal, tem muita gente que não se atualizou. Né? Por exemplo, os avós, os bisavós, então eles acham que as coisas são como eram no tempo deles. Né? Então, eu sempre digo... Né? Eu sempre digo, olha, as coisas mudaram muito, eu digo do nosso tempo, né? Do nosso tempo para cá. A gente aprendeu muito e aprendeu coisas que hoje a gente sabe e que salvam a amamentação. Né? A gente não tinha essa informação. Mas a gente tem que falar isso para a família, parece que com jeito, né? Tem que chegar devagarinho para não melindrar nenhum vô, nenhuma avó que acha que está ajudando e que sabe tudo, né? Então, essa informação tem que chegar devagar. Não. Com certeza, com certeza. E daí a importância de ter um profissional de confiança por perto, né? Que possa auxiliar nisso. E uma coisa que me ocorreu... tem uma pergunta aqui. Se a redução de mamas impede a amamentação? É a pergunta da Emília. Sim, depende, tá? Depende de diversos fatores. Depende da técnica utilizada. Então, assim, as técnicas modernas, elas preservam o mamilo, quer dizer, antigamente, uma cirurgia de redução de mama, eles amputavam o mamilo e depois reimplantavam. Essa técnica é muito difícil voltar a amamentar, praticamente impossível. Mas técnicas modernas, não, eles preservam toda a vascularização, a inervação do mamilo, tá? Mas vai depender, primeiro, então, da técnica utilizada, do quanto de mama foi retirado. Então, se tu tirar muito, porque não existe essa coisa, eu vou tirar só a gordura da mama. Tá tudo junto, né? As glândulas mamárias estão todas envoltas por gordura. Então, quando se tira um pedaço, está se tirando o tecido que está produzindo leite também. Então, a quantidade de tecido e a perícia do cirurgião, né? E aí, a gente só pode afirmar para a mulher como eu digo assim, com o bonde andando. Né? Muita mulher amamenta com a mama reduzida, agora, plenamente. Agora, uma coisa eu digo, essas mulheres vão se beneficiar se elas tiverem alguém, tipo um consultor em amamentação, acompanhando-as. Sim. Isso é tão importante, eu fico pensando. Eu tenho 2 filhos, né? O mais velho tem 8 e a mais nova tem 7 e a mais nova tem 3. No de 7 anos, ninguém me apresentou esse profissional, consultor de amamentação. Como eu queria ter conhecido essa pessoa para me ajudar naquela época. Eu tive a sorte de ter um pediatra que me apoiou muito e brigou junto comigo pela amamentação. Mas eu lamento quando a pessoa não tem acesso a esse profissional, né? Eu costumo ser aquela amiga que, quando vê que uma amiga teve bebê e está atrapalhada na amamentação, eu ligo para uma consultora e mando de presente para ela. Por favor, insiste nisso, dou uma ajuda. Com certeza. E tu não tem noção, porque as pessoas, esse é um tema que eu escrevo bastante, né? Que é sobre o desmame. Eu escrevo bastante, as pessoas vejam, né, na mídia os meus textos e me escrevem. Dizendo, eu não sei mais o que eu faço, é muita pressão para desmamar, e eu estou falando de crianças em geral depois dos 2 anos. Eu já estou insegura, será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, isso é uma coisa assim, como eu digo, gente, a recomendação internacional de duração do aleitamento materno, não sou a doutora Elza que está dizendo, é a Organização Mundial da Saúde, é o Ministério da Saúde, é de amamentação por 2 anos ou mais.
tá? Essa é a recomendação internacional. Estão ouvindo? Estão ouvindo aí? Todo mundo está ouvindo? É bem importante isso. Não, e outra coisa, a espécie humana, assim, estudos mostram que a espécie humana ela foi programada, digamos assim, para amamentar em média de 2 a 3 anos, mas pode ser que se estenda ou pode ser que termine antes. Eu conheço crianças que se autodesmamem antes de 2 anos de idade, não tem nada errado com isso, Uhum. tá? Então, para que essa pressão do desmame se a amamentação só vai trazer benefício para uma criança mesmo depois dos 2 anos, né? Então, para Sim, que? e a pressão eu acho que acontece até antes dos 2 anos, isso que eu acho a parte mais triste, né? Tem mais perguntas aqui. Calma aí. As consultoras são maravilhosas, estão falando. Ah, que beleza. Uhum. Com certeza, eu conheço várias. Né? As É, gurias estão dizendo do meu presente que eu mando a consultora na casa das amigas de presente, elas estão dizendo que é um belo presente. E a Emília tem mais uma pergunta, que é o impacto do parto normal, cesárea e a amamentação na primeira hora de vida. tá. Bom, é assim, ó, em princípio, não deveria ter impacto, né? Em princípio, não. O procedimento é exatamente o mesmo. A criança nasceu ou por parto vaginal ou cesárea, ela é colocada, né, no tórax da mãe para fazer o contato pele a pele, sem roupa, sem aqueles panos lá, é pele a pele, né? Independente se é cesárea ou parto normal, tá? Mas as estatísticas mostram que realmente quem faz cesárea, a amamentação na primeira hora de vida é menos praticada. A não ser que a mulher não esteja em condições, ou a criança, porque às vezes as cesáreas têm uma indicação, ou porque a mulher não está precisando uma cesárea de urgência, ou a criança também não está bem. Claro que isso impede, né, dessa. Mas a grande maioria das cesáreas não tem por que privar, colocar a criança em contato pele a pele imediato. Não teria o porquê. A gente sabe que na prática isso ocorre. Agora eu fiquei pensando, claro, quando é uma cesariana em função de uma urgência, tanto da mãe, Claro. é óbvio que essa amamentação não vai acontecer, mas isso não quer dizer que a gente precisa generalizar para todo tipo de cesárea, Não. né? Sabe que eu fiquei pensando no parto do meu mais velho, quando foi decidido a cesárea, o meu temor era, meu Deus, eu não vou amamentar, porque vai ser uma cesárea. E justamente a minha luta foi para provar que não, isso não é verdade, e eu acabei amamentando por um tempão, ainda bem. A cesariana ela pode dificultar um pouquinho o início da amamentação. A descida do leite pode retardar um pouco. A mulher, né, muitas vezes está com muita dor e tudo isso mexe um pouquinho. Mas assim, ó, pelo menos no Brasil, isso aí tem, as estatísticas mostram e não tem diferença do grau do número de mulheres que amamentam se for de parto vaginal ou cesariana. Que bom, isso é uma ótima notícia, eu fico bem contente. Porque eu lutei para ir contra essa estatística que apresentavam, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ai, me perdi aqui, gurias. Tem mais alguma pergunta? Porque eu fico lá e fico aqui, né? Pessoa inovando na história. Ah, não, tem meu pai dando parabéns pelo tema, porque o pai sempre apoiou minha mãe na amamentação. Parabéns! Olha que coisa querida, que parabéns! Eu não sei se a minha filha ela ia estar assistindo, eu não sei se ela conseguiu, porque como ela está com uma criança pequena e amamenta, às vezes ela não consegue. Né? Tu é vovó de um bebezinho, então, agora? Eu sou vovó de 5 netos. Tá. Todos eles, eu digo isso com o maior orgulho, e assim, nada imposto, obviamente, né? Todos eles, os 5, nasceram de parto normal, vaginal, mamaram na primeira hora de vida, mamaram exclusivamente os primeiros 6 meses e amamentaram 2 anos ou mais. Então, assim, ó, e por
e por decisão delas. E, Pra não dar olha, vergonha para a vovó, né? nossa, eu não tenho assim o que eu não tenho assim porque elas foram vendo. Eu tive uma experiência muito interessante com essa filha que não sei se ela está a Joana, se ela está me assistindo. Ela Estou tinha aqui, entrado. ela está dizendo, estou aqui. Ai, que bom! Olha a experiência que eu Joana. tive com ela uma vez. Talvez ela nem lembre. Nós estávamos vendo televisão e ela era uma criança. E na época que o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, teve um bebê, e apareceu numa reportagem ele dando mamadeira para esse bebê, bebê bem novinho. Ela chegou para mim e disse: "Mãe, que absurdo!" Eu até fiquei chocada, porque eu disse, não é assim, né, gente? Né? Mas assim, para te ver como aquilo estava introjetado, que para ela aquilo foi uma agressão. Como assim? Né? Como isso foi transmitido para ela, né? Foi passado, e é isso que a gente precisa, sabe? É passar essa coisa de geração para geração. Como eu comentei Né? da minha mãe, que tinha o prazer em amamentar e me passou isso. E eu, para mim, não era uma questão, será que vou amamentar? Algo natural, né? Vamos brigar para que isso aconteça. Tem uma Claro. pergunta aqui, deixa eu ver. Do Ovídio, e o papel do pai na amamentação. A importância da rede, né? Nossa, o vídeo é assim, olha, é ultra, super, hiper, o que eu posso dizer mais para dizer assim que o pai, assim, ele só não pode pegar o seio e dar para a criança, né? O resto, gente, ele tem que estar ali do lado. Eu tenho, quando eu dou aula, eu tenho uma figura que eu acho fantástica, que é uma mulher amamentando deve ser o pai da criança, o companheiro, alimentando essa mulher até um macarrão ele está dando, a mulher comendo. Então, isso diz tudo, né? A mulher, para alimentar o seu filho, ela precisa ser alimentada. E quem melhor do que o seu companheiro, o pai da criança, né, do que alimentar a mulher de diversas formas, né? Dividindo as tarefas domésticas, ajudando a cuidar dos outros e dando carinho e alimento para essa mulher. Agora, e compreensão. Porque tem uma coisa muito importante, porque esse período, a mulher, e isso é fisiológico, ela está praticamente 100% voltada para aquela criança. O resto, inclusive o homem, ela não consegue. Então, às vezes, eles se ressentem. Ela não tem mais tesão por mim, ela não gosta mais de mim, eu já não sou mais tão atraente. Não é nada disso, gente. Isso faz parte até para a sobrevivência da espécie. Ela está absolutamente concentrada naquele bebê. Então, o homem precisa entender isso também. E, aos pouquinhos, ela vai se desligando, né? Então é muito comum o homem nesse período ele procurar outras mulheres e é muito interessante. Então, por causa disso é que eu digo assim, o profissional de saúde tem que acolher todo mundo e tem que conversar com essas coisas e chegar e dizer, olha, não é nada pessoal. Ali no início da amamentação, a sexualidade da mulher diminui, o desejo da mulher diminui. Ela tem uma secura na vagina. Quer dizer, tudo isso, né? Isso não quer dizer que ela não vai voltar a ser, às vezes volta e volta até bem mais acalorada, né? Então, o homem ele tem que entender e apoiar a mulher, inclusive nessas transformações. Mas muitos homens também se transformam. Eu conheço vários homens que também se transformaram e estão muito voltados para o seu bebê. E isso é um caso de terapia de família, né? Para os meus colegas aqui, que sim, tem muitos casamentos que terminam até o segundo ano do bebê, justamente porque não se envolveram no processo. Claro, exatamente. A dupla, né, se envolve no processo de ter esse bebê, de nutrir esse bebê, de educá-lo, de cuidá-lo.
de fazer tudo junto, isso não se perde, né? O casamento não acaba ali, né? Não, pelo contrário, eu acho que isso revigora até. Eles ficam mais, as pessoas ficam mais companheiros, mais, enfim, solidários um com o outro. Ó, daí tem pessoas aqui falando, né? Se não fosse o apoio do marido, da sogra, eu não teria Ah, amamentado, né? A Emília está dizendo aqui que foi colega da Joana, ó, foram colegas no colégio, descobriram aqui. ai, que legal, Emília. Ó. Ah, eu amamento muito graças ao apoio da outra filha, Camila Juliane, que foi professora dela. Ó. Ah, é a minha filha, a minha mais velha, Da filha que mais também ela amamentou os 3 dela, coisa mais querida, e ela é professora da faculdade e ela com certeza ela divulga isso porque isso está introjetado. Isso é uma coisa, graças a Deus. Eu não fui amamentada, eu fui amamentada aqueles 3 mesinhos que era o habitual naquela época. Né? Isso 60 anos atrás. E eu não julgo a minha mãe, ela simplesmente fez o que era o habitual para a época. Então, eu não venho dessa geração. Mas já da nossa geração, a gente já está conseguindo transmitir isso com naturalidade. Tanto que eu acho que as minhas filhas captaram isso. Dá para ver que captaram e estão transmitindo isso, né? Eu acho que isso que é o mais Isso. que mais? A Sabrina dizendo que teve muito suporte da rede, né? Pois teve muitos problemas no caminho, que teria desistido aos 3 meses da bebê. Com certeza. Eu acho que isso acontece com muitas Sabrinas, de desistir porque tá difícil. Por isso que eu disse que eu mando a consultora de presente, ó, vai estar em casa hoje, tô te mandando ela aí para não desistir, para insistir, e o quão é importante esse inicinho, né? Porque sim, tu Com vai certeza. não dorme direito, tu vai cansando, né? Se não tem uma rede de apoio, tu vai enfraquecendo, eu acho, né? E não consegue É. seguir. E Olga, vocês que o Ovídio está aí, não sei se a Olga está aí, vocês que são da área da psiquiatria, psicologia, mais do que a gente sabe o quanto das coisas inconscientes que estão nas nossas condutas. Então, às vezes, as mulheres têm dificuldade na amamentação, por mais que elas queiram amamentar, e quando vai se ver, foram mulheres que foram violentadas sexualmente na infância. Isso é relativamente comum, né? Então, por isso é que a gente tem que ter esse olhar ampliado. Quando uma mulher está com dificuldade, tem que se explorar muito bem essas questões, né? Quais são as motivações internas, né, delas para estar rejeitando, embora não consciente, né, a amamentação. Sim, tem isso também. Ó, o ouvinte está dizendo que a Olga está aqui do lado dele e manda um grande abraço. Diz que aprendeu muito contigo. Querida Elza, eu sei que a gente tinha combinado 1 hora essa live, daí teve todos esses arranjos aqui, mas já fechamos o nosso tempo. Quero te agradecer muito. Não sei se mais alguém quer comentar, perguntar alguma coisa. Pessoal, estamos chegando no fim. Então, muito obrigada pelo teu tempo, de ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente fica muito contente. Isso aqui, essa live depois eu vou disponibilizar tanto no Instagram quanto no Facebook, pessoal, e no nosso canal do YouTube, te passo o link depois, Elza. Tá, pessoal, agradeço a todo mundo que pacientemente aguentou os trâmites das tecnologias aqui. Deixa eu desligar aqui. Tchau, pessoal, até a próxima. Ó, estão agradecendo a participação da Elza hoje. Então, mandando ações aqui. Eu que agradeço, né? Porque cada vez a gente está informando, a gente está divulgando e as pessoas e aquilo ali forma uma bola de neve, né? Então eu acho eu assim me coloco à disposição para em algum outro momento falar de algum outro tema de aleitamento materno. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Eu vou desligar aqui. Foi maravilhoso, todo mundo elogiando. Magnífico. Então tá, muito obrigada, Silvia. Até a próxima. Tchau, pessoal. Depois eu mando os links. Um abraço. Obrigada, viu? Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.